Nosso amado, bendito Pai, queremos Te agradecer e queremos Te louvar, Senhor, por tudo aquilo que nós já experimentamos, por tudo aquilo que nós já ouvimos da parte do Senhor, testemunhos poderosos, canções que falam da Tua grandeza e do Teu poder. O Teu Espírito Santo já tem agido em nossos corações e nós glorificamos e exaltamos o Senhor por todas estas coisas. E agora, Senhor, nos assentamos aos Teus pés, Senhor Jesus, para ouvirmos a palavra do Senhor. Fale conosco pela pregação da palavra do Senhor, e que esta Tua palavra encontre em nossos corações um solo espiritualmente fértil, para que esta santa semente, ao ser semeada em nossos corações, ela encontre um solo espiritualmente propício para criar raízes profundas, a fim de que nós venhamos dar frutos para a glória do Senhor. Fale conosco, fale com cada mamãe que está aqui, fale com cada família, com cada vida, com cada coração. Em nome de Jesus é o que nós Te pedimos, Senhor, para a Tua glória e para o Teu louvor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos. Hoje é um dia muito especial. Hoje é o dia em que se comemora o Dia das Mães. Certamente hoje muitas pessoas, muitos irmãos aqui da casa do Senhor, da Viver em Cristo, estão preparando o almoço, acredito eu, né? E você está aqui nesta manhã, e por isso eu glorifico a Deus por sua vida, e um momento muito especial para mim estar aqui nesse dia tão importante para nós. A nossa família, nós temos duas mamães aí novas, né? A Gabi, do pastor Felipe, foi mãe essa semana. Veio aí o Pedro, menino tão lindo, gente, que bebê lindo, né? O pastor Ronaldo, ele está babando, a Neuma também, e não é para menos, né? E a gente glorifica a Deus por tudo ter ocorrido bem. E a Gabi do Rafa, nossa sobrinha também, em breve está chegando aí o Davi, e a Gabi está de repouso, né? Tomando todos os cuidados para que tudo ocorra bem também para a chegada do Davi, que está próximo. Então, temos aí duas novas mamães na família. Os bebês estão chegando, e isso é para alegrar a nossa vida, para alegrar a nossa família. Quero dar os parabéns a todas as mamães pelo seu dia. Hoje certamente teremos aí muitos almoços especiais. E na verdade, irmãos, nós homens nunca saberemos o que significa ser mãe. Embora o apóstolo Paulo, escrevendo na sua carta aos Gálatas, ele tenha escrito assim: eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Paulo escreveu isso imaginando como seria sentir dores de parto, vendo, né, talvez a agonia das dores de uma mulher sofrendo para dar à luz a uma criança, fazendo uma comparação, uma analogia com o sofrimento que ele sentia como pastor, de desejar que Cristo, Jesus, fosse formado no coração daquelas pessoas a quem ele pregava, a quem ele pastoreava. Mas a grande verdade é que nem Paulo, nem eu, nenhum homem que está aqui, nunca saberemos o que significa a fantástica experiência de gerar uma criança dentro de si por 9 meses, e depois gerar esta criança, e toda a maternidade envolvida nessa geração, o amamentar uma criança, o dar leite para uma criança, esse contato físico, essa conexão tão poderosa entre uma mãe e o seu filho. Nós homens nunca saberemos o que é isso, mas vocês mulheres têm tido esta graça de Deus, esse privilégio, esta bênção de ser mãe. Por isso eu agradeço a Deus pela vida de minha mãe, a dona Edna, que me gerou, porque se estou aqui é porque ela investiu amor, investiu tempo, cuidado para que eu pudesse estar aqui hoje. Agradeço a Deus pela Nil, mãe da nossa Andressa, essa mãezona que é a minha esposa, uma mãe cuidadosa, uma mãe que se preocupa tanto com a nossa filha. E eu sou muito grato a Deus pela vida da Nil, e eu sou grato também
pela vida de Dona Zilmar, que gerou a Nil, né? Porque se não fosse Dona Zilmar, a Nil não teria nascido. Então sou muito grato a Deus hoje. Dona Zilmar está com o Senhor, está no paraíso com o Senhor. E eu sou muito grato a Deus pelo tempo em que tive a minha sogra comigo, que foi também como uma mãe para nós, para a gente, em momentos muito especiais da nossa vida. A Bíblia conta a história, meus irmãos, de muitas mães notáveis. E desde quarta-feira eu estou ministrando esta série de mensagens sobre mães notáveis. Quarta-feira eu falei de Agar, e hoje, nesta manhã, eu quero falar sobre duas mães notáveis da Bíblia, do Antigo Testamento. Eu quero falar hoje de duas dessas mães, cuja semelhança entre elas é que essas duas mães foram mães que lutaram pelos seus filhos. Mães que lutaram pelos seus filhos. E se tem uma coisa que mãe faz, é lutar mesmo pelos filhos, né? Mãe é um ser que luta mesmo pelos filhos. Então eu quero falar de duas dessas mães. A primeira mãe notável que lutou pelo seu filho foi Ana, esposa de Eucana. As palavras que descrevem a história dessa mãe são paciência e fé. Por que as palavras que descrevem esta mãe, a Ana, são paciência e fé? Porque ela lutou pelo seu filho Samuel antes de Samuel nascer. Ela lutou pelo seu filho, pelo nascimento do seu filho, antes do seu filho nascer, porque a Ana era uma mulher estéril. Ela não podia gerar filhos. Então, por causa da sua infertilidade, a Ana, ela sofreu muitos transtornos emocionais, podemos dizer assim, na verdade, dores emocionais resultantes dessa infertilidade. Vejam o que diz a Escritura Sagrada em 1 Samuel, no capítulo 1. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, Eucana era esposo da Ana, dava porções à sua mulher Penina, que era outra esposa de Eucana, e a todos os filhos dela. Então vou ler novamente essa frase. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, ele dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. A Ana, porém, dava uma porção dupla, porque a amava, mas o Senhor a deixara estéril. Penina, a sua rival, a provocava continuamente, a fim de irritá-la, porque o Senhor a tinha deixado estéril. E isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor. A sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Então veja o que acontecia naquela família. Por isso que a Bíblia diz que o homem tem que ter uma mulher só, né? E naquela época era, vamos dizer assim, socialmente aceitável e permitido, embora esse nunca tenha sido o plano de Deus, de que o homem naquela época tivesse mais de uma mulher. E Eucana tinha a Penina, que gerava muitos filhos para aquela família, e a Ana, que não gerava filho nenhum. Acontece que o Eucana tinha um apreço, um amor maior por Ana, e por Ana ele oferecia sacrifícios maiores ao Senhor. Então certamente a Penina, e mulher é muito observadora, mulher observa muito bem as coisas. Então a Penina, ela conseguia perceber que embora ela desse filhos para o Eucana, o amor, o afeto, o carinho, a devoção daquele homem era para a Ana. Isso deixava a Penina enciumada, e todas as vezes que eles iam a Siló, onde estava o tabernáculo do Senhor, para adorar ao Senhor e oferecer sacrifícios ao Senhor, a Penina então provocava a Ana, infernizava a vida daquela mulher. E eu começo a imaginar quais seriam as palavras de Penina para Ana. Olha, eu tenho filhos e você não tem, e aí vai amamentar hoje? De qual filho você vai cuidar hoje? Então aquilo trazia muitas angústias ao coração da Ana. Nos versículos seguintes, vamos ver o que a Ana dizia. Não poder gerar filhos resultava nela muitas dores emocionais. Em 1 Samuel 1,15, a Ana, nós encontramos essas palavras de Ana falando sobre si mesma: eu sou uma mulher atribulada de espírito. As traduções trazem essas
essas palavras de Ana: eu sou uma mulher atribulada de espírito, ou desesperada, ou angustiada. E no versículo 16 encontramos ela dizendo: minha grande angústia e tristeza, ou a minha ansiedade e aflição. Então perceba os termos que Ana utiliza para descrever o seu sofrimento devido à não maternidade, a não poder gerar filhos: desespero, angústia, tristeza, ansiedade, aflição. Porque naqueles dias, se hoje, para uma mulher do século 21, que hoje uma mulher do século 21, ela pode ter muitos propósitos na vida, principalmente os propósitos de ordem profissional. Hoje muitas mulheres decidem não ser mães, é uma coisa que eu não consigo entender muito bem, mas é uma escolha que muitas mulheres têm feito nos dias de hoje, não ser mãe. Naquela época, a principal função de uma mulher era casar e gerar filhos. Uma mulher que não gerasse filhos era uma mulher que se considerava amaldiçoada por Deus. Era uma mulher que ela olhava para si, ela se via como alguém que não estava cumprindo os propósitos de Deus para os quais ela veio a este mundo. Então, por isso, esses sentimentos de Ana: desespero, angústia, tristeza, ansiedade, aflição, por não poder gerar filhos. E como se não bastasse, ela tinha uma rival, a Penina, que ficava fustigando ela pelo fato dela não poder ser mãe. Mas veja, mesmo em meio a tamanho sofrimento, desprezo e afrontas de Penina, a Ana exerceu paciência, ela exerceu fé em Deus, porque está escrito em 1 Samuel capítulo 1, a partir do versículo 9, que Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Então ela fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu olhares com atenção para a aflição da tua serva, se te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Essas últimas palavras de Ana referem-se ao voto do nazireu, em que a pessoa era consagrada a Deus, o voto do nazinerado. Então essa pessoa, esse homem não podia tomar vinho e nem cortar o cabelo. Então ela fez um voto ao Senhor: se o Senhor me der um filho, eu o consagrarei, eu o trarei à casa do Senhor, ele será criado na casa do Senhor. Mas o que realmente nos importa nesta oração de Ana, irmãos, que nos chama atenção e que é um aprendizado para nós: veja, Ana está angustiada. Ana, ela está, como diz o texto, com a sua alma amargurada. Ela estava sentindo-se desprezada, aflita, sofrendo com uma ansiedade tremenda do coração. E o que nós aprendemos com Ana é que não importa o estado emocional que nos encontremos, o nosso estado emocional não pode abalar a nossa fé, a nossa confiança em Deus. O nosso estado emocional, a nossa espiritualidade, a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Deus, a nossa fé no Senhor não pode ser modulada pelo nosso estado emocional, de como nos encontramos em determinado momento da nossa vida. Então nem a extrema alegria e nem a extrema tristeza pode abalar a nossa fé em Deus. Não deveria abalar a nossa fé em Deus, porque é isso que infelizmente acontece a muitas pessoas. Muitas pessoas, porque estão desfrutando de vitórias e de prosperidade, estão alcançando sonhos que são bênçãos de Deus na vida dela. Então aí, porque ela está avançando, porque ela está prosperando, porque ela está tendo felicidades na presença de Deus, então ela acha que não precisa mais do Senhor. Então muitas pessoas estão abandonando a Deus por causa das bênçãos de Deus. Agora, essas pessoas, elas denotam imaturidade espiritual e de uma fé que não é uma fé firme. Por outro lado, muitas pessoas também têm abandonado o Senhor porque estão passando por momentos difíceis,
porque não estão vendo as suas orações sendo respondidas. Então elas dizem: Deus não está comigo. Se estou enfrentando essa situação na minha vida, é porque Deus me abandonou. Então não buscarei mais ao Senhor, não adorarei mais ao Senhor, não servirei mais ao Senhor, não viverei mais para honrar ao Senhor. Então muitos deixam ao Senhor, deixam a casa de Deus. Mas não foi isso que a Ana fez. A Ana, mesmo com sua alma amargurada, como diz o texto que acabamos de ler, a alma amargurada de Ana não significava que ela tinha perdido a sua fé. Muito pelo contrário. Mesmo com sua alma amargurada, ela creu no Senhor, e ela buscou ao Senhor, e ela adorou ao Senhor, e ela fez um voto ao Senhor. Ela não deixou de ser crente por causa da tristeza do coração dela. Será que há alguma tristeza no teu coração que está abalando a tua fé? Então eu quero te dizer que você precisa amadurecer na fé em Deus. Você precisa amadurecer como um crente em Jesus. Que exemplo desta mãe que lutou pelo seu filho antes mesmo dele nascer. Que coisa tremenda, irmãos. E qual foi então o resultado da fé e da paciência desta mãe, que ainda não era mãe, mas o era pela fé? Veja que diz o que diz 1 Samuel, capítulo 1, versículo 19 e 20. Na manhã seguinte, depois daquela oração, no dia seguinte daquela oração, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações sexuais com Ana, a sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, a quem deu o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Samuel significa exatamente isso no hebraico: ouvido por Deus. Samuel recebeu aquele nome porque a sua mãe foi ouvida por Deus e foi respondida por Deus. E todas as vezes quando Samuel citava o nome dele, ele era convidado a se lembrar de que ele era um milagre do Senhor. Como os milagres do Senhor que nós ouvimos aqui hoje, Jennifer e Brenda, milagres do Senhor. Samuel também foi resultado do milagre do Senhor, desta mãe que clamou por ele antes dele vir à existência. Ana, pela fé em Deus, lutou pelo nascimento do filho que ainda não existia. Que fé desta mãe. Ana pediu um filho para Deus, e Deus deu um filho para Ana. Mas Deus, por causa daquela mulher, por causa da fé daquela mãe, Deus não deu apenas um filho para uma mãe que cria. Deus, ele fez muito mais do que isso. Deus deu um filho para Ana, mas para Israel. Deus deu um dos maiores líderes espirituais que Israel conheceu na sua história. Deus deu um filho para Ana, Deus deu Samuel para Ana. E para Israel, Deus deu um profeta, um juiz e um sacerdote. Um homem de um caráter ilibado, um homem de um caráter irrefutável, a ponto de que quando Samuel se tornou velho, ele, antes de morrer, ele ajuntou todo o povo de Israel e fez uma pergunta a todo o povo: quero que alguém me diga aqui quem eu defraudei, quem eu roubei, de quem eu abusei, de quem eu aceitei suborno para julgar uma causa contra a verdade de Deus. E todo o povo então se levantou e testemunhou: não, Samuel, o Senhor nunca fez isso. O Senhor foi justo em todos os seus caminhos. O Senhor foi verdadeiro em todos os seus caminhos. O Senhor é um homem de Deus, e não há nada que nós possamos falar que sirva de acusação contra a sua vida. Este foi o homem que foi o resultado da fé da Ana. Samuel ungiu os 2 primeiros reis de Israel, Saul e Davi. Mães que lutam pelos seus filhos com paciência e fé em Deus provam o que escreveu Paulo aos Efésios no capítulo 3, que Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos. Amém? A segunda mãe notável que lutou pelos seus filhos é a viúva do profeta, servo do Eliseu.
Nós não sabemos o nome desta mulher, mas as palavras que descrevem a história dessa mãe são sabedoria e obediência. Por que sabedoria e obediência? Vejamos o início dessa história que está descrita em 2 Reis capítulo 4. Certo dia, a mulher de um dos membros da comunidade dos profetas suplicou a Eliseu: o teu servo, o meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Agora, porém, veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Então veja, o que aconteceu com esta mulher? Essa mulher era casada primeiro com um dos membros da comunidade dos profetas. Essa mulher era casada com um profeta, que era discipulado pelo profeta Eliseu. Segundo, este homem, ele era servo de Eliseu. Era alguém que estava ali servindo o homem de Deus, o principal líder espiritual do Reino do Norte, as 10 tribos e meia do Reino do Norte em Israel. E diz também que o testemunho dessa mulher, que ele temia ao Senhor. Então veja que aquele homem era um homem de Deus, era um profeta, era um servo, e ele temia ao Senhor. Só que ele não administrava muito bem a sua vida, porque ele morreu e deixou uma dívida para a esposa pagar. Então, eu quero te fazer uma pergunta, você homem que está aqui, nesta manhã, em que comemoramos o Dia das Mães. Se você morrer agora, você pode ser um profeta, um servo e temer ao Senhor, mas o que você deixará, para sua esposa resolver? Espero que você não deixe uma dívida, espero que você deixe um seguro de vida, espero que você deixe a sua esposa bem de vida, porque senão a sua esposa vai se encontrar nessa situação. Veja o que aquela mãe estava sofrendo. Primeiro, a dor do luto pela morte do marido. A dor do luto, irmãos, é uma das maiores dores que nós seres humanos podemos passar, porque perdemos vidas que amamos, que nunca mais as veremos aqui nessa vida. Aquela mãe também tinha a preocupação pelas dívidas deixadas pelo marido. Como que eu vou pagar isso? De que jeito que eu vou pagar isso? Onde eu vou arrumar recursos para pagar esta dívida? E ela também, aquela mãe, estava sentindo o medo pela possibilidade de ver os seus 2 filhos serem levados como escravos, como forma de pagamento da dívida. Então veja, aquela mulher já tinha perdido o marido, agora vai perder os 2 filhos. E é por isso que as palavras que descrevem a história dessa mulher é obediência e sabedoria. Porque o que ela fez diante daquela situação? Primeiro, ela agiu com sabedoria. Ela buscou o conselho em Deus na pessoa certa. Ela foi falar com o homem de Deus, ela procurou Eliseu. Então, quando o Eliseu ouviu aquelas palavras, o Eliseu perguntou para ela: como que eu posso te ajudar? Diga-me o que você tem em casa. Olha só a sabedoria de Eliseu. Que recursos que você tem em casa? Diga-me, o que você tem lá? Às vezes você está perguntando para Deus: Deus, como que eu vou sair dessa situação? E aí Deus fala para você o seguinte: o que você tem na tua mão? O que você tem aí com você? Porque de repente é o que você tem nas suas mãos que Deus vai usar para te abençoar. Que você acha que é tão pouco, que não serve para nada. De repente é aquilo que Deus vai usar. O que você tem em casa? E ela respondeu: a tua serva não tem nada além de um pequeno jarro de azeite. Se fosse nos dias de hoje, aquele pequeno jarro de azeite valeria uma fortuna. Então Eliseu disse: vá pedir emprestadas vasilhas vazias a todos os vizinhos, mas peça muitas. Eu acho muito interessante essa orientação de Eliseu. Peça vasilhas para os vizinhos, mas peça muitas. Peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Que tem coisa que você tem que fazer no privado, irmão. Você não tem que contar para ninguém. É no privado. É você e Deus. É você no teu secreto com o Senhor. Feche a porta, porque é ali. Não fique falando para ninguém. Tem coisas que é entre você e Deus. É você e sua família. Derrame daquele azeite em cada vasilha e separe as que você for enchendo.
Então aquela mulher foi buscar muitas vasilhas, porque essa era a ordem. Porque, primeiro, ela tinha que obedecer àquele servo de Deus, aquele homem de Deus que ela foi procurar. O que Eliseu orientou aquela mulher a fazer era algo contra a razão, contra toda e qualquer racionalidade. Porque como que ela ia derramar aquele pouco azeite que ela tinha em muitas vasilhas? Então aquilo também foi uma atitude de fé daquela mulher, e ela foi sem titubear, sem questionar, ela de uma forma obediente, ela seguiu a orientação do homem de Deus. Ela seguiu aquela orientação. Uma mãe sábia é uma mãe que busca orientação nos lugares certos, com as pessoas certas. Uma pessoa sábia é alguém que busca orientação no lugar certo, com as pessoas certas. Nós vemos muitos crentes que são faltos de sabedoria, irmãos, que quando passam por uma situação adversa e que eles precisam de orientação, eles vão buscar orientação nos lugares errados, com as pessoas erradas. Mesmo que a tal pessoa seja alguém que aparentemente seja alguém de Deus, alguém que está dentro da igreja, ou alguém que profetiza. Não é porque alguém profetiza, não é porque alguém supostamente está dentro da casa de Deus, que essa pessoa está habilitada a te aconselhar, a te dar orientação. Busque orientação quando você tiver que tomar uma decisão importante na sua vida. Irmãos, nós já estamos cansados de assistir fatos como esse. Irmãos que tomam decisões apressadas, importantes na sua vida, e não pedem orientação. Já vão tomando decisão sem pedir conselho. A palavra de Deus diz que na multidão de conselhos há vitória. E aquela mulher pediu um conselho, e a orientação que ela recebeu exigia fé, e confiança, e obediência. E ela juntou a fé, a confiança e a obediência, e fez o que o profeta havia falado para ela. E o resultado foi experimentar o milagre da provisão de Deus na sua vida. À medida que ela ia derramando aquele pouquinho de azeite, aquele pequeno jarro de azeite se transformou numa fonte de azeite que não terminava até que a última vasilha fosse cheia. Lembre-se, muitas vazias. Ou seja, quanto mais vasilhas ela tinha que pedir, ela estava demonstrando que maior era a sua fé. Quem se lembra daquela história de um dos reis de Israel, em que o profeta chegou para o rei e falou assim: olha, atire flechas no chão, porque e Deus vai te dar uma palavra para você, porque o rei estava para ir para uma guerra. Então o rei pegou e deu 3 flechadas no chão, e o profeta ficou indignado, porque disse: olha, você vai ferir o teu inimigo somente 3 vezes, você deveria ter atirado 7, 8, 10 flechas, porque assim você venceria muito mais o teu inimigo. Então, quando Deus pede algo para você, faça de coração. Faça além do que Deus está pedindo, porque Deus ele vai te abençoar muito além do que você imagina. Então, a fé daquela mulher foi depositada naquelas muitas vasilhas. A fé em Deus, quanto mais vasilhas ela pegava, mais ela demonstrava que ela estava crendo que Deus ia fazer um milagre. E o seu pequeno jarro de azeite, Deus transformou aquele pequeno jarro de azeite numa fonte interminável de azeite que não parava de sair até que a última vasilha fosse cheia. Talvez você olhe para você e você diga: eu só tenho um pouquinho de azeite na minha mão. Deus vai multiplicar esse azeite na tua vida, meu querido. Mas quantas vasilhas você está pegando? Uma vasilha? Nenhuma vasilha? Só 2 vasilhas? Pegue muitas vasilhas. Então ocorreu a multiplicação do azeite. Aí sabe o que ela fez, gente? Primeira coisa que ela fez, quando todas as vasilhas foram cheias de azeite, quando Deus tinha operado aquele milagre, olha o que aconteceu. Ela foi prestar contas. Ela foi e contou ao homem de Deus, que lhe disse: agora vá, venda o azeite e pague as suas dívidas. Você e os seus filhos viverão do que sobrar. Viverão do que sobrar.
Deus faz infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos. Ela foi prestar contas. E agora? Qual o próximo passo? O que eu tenho que fazer agora? Então aquela mãe viúva pôde pagar a sua dívida e salvar a vida dos seus 2 filhos. Mães que lutam pelos seus filhos com sabedoria e obediência à direção da palavra de Deus, experimentam da provisão e do livramento do Senhor em meio às crises da vida. A palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a destrói com as próprias mãos. Você, mãe que está aqui, peça sabedoria a Deus para enfrentar as adversidades da vida. Talvez você seja uma mãe que está enfrentando problemas que o seu marido deixou. Talvez ele tenha te deixado, talvez ele tenha morrido, e talvez você está enfrentando um problema que você não causou, está colhendo algo que você não plantou. Então peça sabedoria a Deus. Apóstolo Tiago diz que aquele que é falto de sabedoria, ou que necessita de sabedoria, peça a Deus, e Deus dará sabedoria com abundância, mas peça com fé. Aquela mulher era uma mulher sábia, era uma mulher cheia de fé, era uma mulher que confiava no Senhor, era uma mãe que agiu com sabedoria. Então a palavra que descreve esta viúva, a viúva do profeta, o homem de Deus, o servo de Deus, o servo de Eliseu, que temia o Senhor, mas que não administrava bem as suas contas. A palavra que descreve esta mãe é sabedoria e obediência. A palavra que descreve a Ana como mãe é paciência e fé. Eu vou pedir para passar o próximo slide aí, por favor. Estas são as palavras que descrevem essas mães. Aí eu quero perguntar para você, mamãe que está aqui nesta manhã. Não importa se você é uma mãe recente, como é a Ingrid. Não sei se você é uma mãe já bisavó. Tem alguma bisa aqui nessa manhã? Alguma bisa? Ali, ó. Olha quantas bisas. Uma Eva. Quem mais aqui? Ó, outra bisa. Já é bisa? É mesmo? Gente, que bisa jovem, hein? Quem mais? Tem mais bisa? Outra bisa ali. Gente, essas bisas tem que ser levadas para uma churrascaria hoje, hein? Parabéns, viu, para todas vocês. Então, eu não sei se você é uma mãe jovem, uma mãe, né, que teve seu bebê há pouco tempo, ou se você já é uma bisa. Eu quero te perguntar o seguinte: se paciência e fé descreve a Ana como mãe, e sabedoria e obediência a viúva do profeta, qual palavra descreve a sua história como mãe? Que palavra você usaria para descrever a sua história como mãe? Essas mulheres, essas mães, Ana e a viúva do profeta, elas enfrentaram todo tipo de crises internas, crises externas. Elas enfrentaram a dor, o sofrimento, frustrações, escárnio, luto, abandono, medo, incertezas, perseguições, ameaças, incompreensão, lutas espirituais. Mas veja, essas lutas tornaram essas mulheres mais fortes. Deus ajudou a transformar aquilo que estava de ruim dentro delas, como se fosse um veneno, no antídoto, que tornaram essas mulheres mais fortes e um testemunho para todas as gerações. Elas foram pacientes na tribulação, elas não perderam a fé em Deus, elas buscaram ao Senhor, elas serviram ao Senhor e foram fiéis em sua missão. As histórias de fé, de sabedoria e obediência dessas mães têm inspirado milhares de pessoas ao longo dos séculos. Então eu queria que você fechasse os teus olhos nesse momento, abrisse o teu coração, e eu quero que você reflita sobre isso. Quais são as lições de Deus mais importantes que você leva para a sua vida, para a sua maternidade, para a sua família, para o seu casamento, para o seu relacionamento com seus filhos, pais, maridos, esposas? Quais lições
de Deus mais importantes que você leva da história dessas duas mulheres? Quais lições você leva para o teu relacionamento com Deus? Talvez haja mães aqui cujo relacionamento com seus filhos não foi o que você planejou, mas continue crendo, porque nada é impossível para Deus. Não há nada que Ele não possa restaurar. Talvez você que é mãe, talvez o seu relacionamento com a sua mãe não tenha sido bom. Talvez você que é mãe, o seu relacionamento com a sua própria mãe não tenha sido bom, adequado, saudável. Quem sabe você tenha sofrido algum tipo de abuso, abandono ou negligência. Deus então manda te dizer o que Ele diz em Isaías capítulo 49. Acaso pode uma mulher esquecer-se do seu filho, que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Amém? Quero convidar você a ficar em pé, todos em pé. E eu quero chamar todas as mamães que estão aqui à frente. Todas as mamães, quero chamá-las aqui à frente. Nós vamos levantar um clamor. A Nil já orou por vocês. Eu também quero orar pelas mamães, né? Eu também quero orar por todas as mamães. Amém? Que estão aqui. E eu também quero orar por aquelas que, como Ana, ainda não são mães, mas já estão orando a Deus, para que Deus as abençoe, para que Deus dê essa graça. Vamos chegar mais perto, vamos ficar mais pertinho aqui, vamos ficar mais juntinhas aqui. Vamos se espalhar também, né, para que todas as mamães consigam chegar aqui. Eu também quero convidar você que quer ser mãe e ainda não engravidou, e você e o seu marido estão orando, estão pedindo a Deus. O mesmo Deus, gente, que abençoou a Ana, pode abençoar você também. Amém? O mesmo Deus que ouviu o clamor de Ana, Ele pode ouvir a sua oração. É o mesmo Deus, é o mesmo poder, gente. Amém? E nós temos testemunhas aqui de mulheres que estão aqui à frente, que também não podiam engravidar, cujos médicos falaram: olha, você não pode engravidar, se você engravidar você vai morrer, você pode perder sua vida. E algumas dessas mulheres estão aqui na frente, com seus filhos vivos, bem. Amém? Muito bem. Então nós vamos orar. Nós vamos orar ao Senhor. Se há alguma mãe aqui nesta manhã cujo filho não está mais aqui, seu filho infelizmente faleceu, morreu, se você quiser vir aqui à frente, pode vir também. Agradecer a Deus pelo tempo que Ele viveu na sua vida, que Ele esteve na sua vida. Amém? Vamos orar então. Vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso amado, bendito Pai, eis aqui, Senhor, estas mamães, as quais o Senhor deu a graça, o privilégio, a alegria de gerarem os seus filhos dentro delas, Senhor. Nós homens nunca saberemos o que é isso, mas nós homens agradecemos a Ti, porque se estamos aqui, é porque o Senhor usou as nossas mães para nos trazer ao mundo. Obrigado, Senhor, pela minha mãe, a Edna. Obrigado, Senhor, pela Nil, a mãe da nossa Andressa. Obrigado, Senhor, pela vida de Dona Zilmar, que está contigo aí no céu, por ela ter gerado a Nil, presente do Senhor na minha vida. Obrigado, Senhor, por essas mães tão importantes na minha vida. Obrigado por essas mães que estão aqui na frente. Mães, Senhor, para as quais o Senhor entregou uma missão e um propósito divino, de educarem os seus filhos, de cuidarem dos seus filhos, de educarem os seus filhos, de encaminharem os seus filhos nos caminhos do Senhor. A minha oração, Pai, é para que o Senhor venha dotar essas mães, Senhor, daquela sabedoria, daquela obediência que aquela viúva teve, meu Deus, quando enfrentou aquela situação tão difícil. Que o Senhor conceda sabedoria e um coração obediente a essas mães, Senhor.
Eu também oro, meu Deus, para que o Senhor coloque fé no coração dessas mulheres, que elas tenham a fé de Ana, a coragem de Ana, a confiança de Ana. Oh meu Deus, não importa o estado emocional que elas se encontrem, Senhor, que a fé dessas mulheres seja uma fé pujante, uma fé que não se abala, uma fé inabalável, uma confiança inabalável na promessa do Senhor, uma fé inabalável naquilo que o Senhor pode fazer, meu Deus. E nós sabemos que nada é impossível para Ti, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos, Senhor. Se há mães aqui, meu Pai, cujos filhos estão no mundo, cujos filhos têm sido fontes de preocupação, fontes de lágrimas, Senhor, toma essas mães em Tuas mãos, toma esses filhos em Tuas mãos, que eles sejam tocados pelo Teu poder, que eles venham ser tocados pelo Teu Espírito, tocados pela mensagem do Evangelho, e que o Senhor ouça, meu Pai, a oração dessas mães, pela salvação dos seus filhos. Senhor, salva esses filhos, liberta esses filhos, e que a Tua grande salvação os alcance, Senhor. Toma aquelas mães, Senhor, que estão grávidas, que nesse momento estão gerando filhos dentro delas, Senhor, que esta gravidez seja uma bênção, que esse parto seja uma bênção, que tudo corra bem, Senhor, no nascimento dessas crianças. Lembra-te, Senhor, da Gabi, nossa sobrinha, esposa do Rafa, os Teus servos. Abençoa a gravidez da Gabi, Senhor. Continue dando à tua filha paciência, Senhor, para o repouso. E que, Senhor, o Davi nasça uma criança saudável, abençoada, para a glória do Senhor. Abençoa aquelas mulheres que estão aqui, Senhor, que como Ana, receberam um diagnóstico de que não podem engravidar, receberam um diagnóstico de que não poderão ser mães. Senhor, a Tua palavra diz que a Ana era infértil, mas o Senhor transformou a infertilidade em fertilidade. O Senhor transformou aquela alma amargurada numa alma feliz. O Senhor transformou aquela situação, Senhor, meu Deus, daquele ventre que estava, Senhor, sem vida. O Senhor deu vida para o ventre da Ana. Abençoa igualmente o ventre desta mulher, desta Tua filha que está aqui, Senhor, clamando e pedindo a Ti a graça de ser mãe. Atenda a esta oração, Senhor. Responde dos altos céus, para que nós, Pai, possamos ouvir os testemunhos daqui a alguns meses, de que o Senhor operou o Teu poder, como o Senhor operou na vida da Ana, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Se tem ainda, Senhor, alguma mãe aqui passando por alguma necessidade, sofrendo alguma ameaça, como aquela mulher viúva do profeta, o Teu servo, que o Senhor agora, meu Pai, venha pelejar a luta desta mãe, que o Senhor esteja com ela na arena da vida, e que o Senhor, meu Deus, venha trazer a Tua provisão, o Teu escape, o Teu livramento, Senhor, em nome de Jesus. E que esta mãe obtenha a vitória do Senhor, como aquela mulher obteve a vitória do Senhor. Que o milagre da provisão, Senhor, se manifeste na vida desta mãe, nessas famílias, Senhor, aqui representadas. E por fim, meu Deus, a minha oração é para que essas mães cumpram os Teus propósitos, Senhor, de serem educadoras do bem, educadoras da Tua palavra, que elas sejam mestras do Senhor na educação, na criação dos Seus filhos, e que o Senhor traga a elas, Senhor, dê a elas, aos seus corações, a paz de Deus que excede todo entendimento. A paz, Senhor, que guarda os nossos pensamentos, os nossos corações, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Enxuga as lágrimas desta mãe, Senhor, e que essas mães sejam cheias do Teu Espírito, cheias do Teu poder, que elas sejam usadas, Pai, para abençoar os seus lares, os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, os seus maridos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus.